Paciente comparece à unidade de atendimento odontológico com queixa de lesões doloridas em boca, com início há 4 dias. Rápido, né? Faz pouco tempo que está. No exame clínico, o cirurgião dentista identifica inúmeras ulcerações puntiformes. Então, úlceras puntiformes com centro necrótico e características de lesões virais. Então, aquelas lesões lá, enantematosas, poderiam se manifestar como depois, né, virar essas lesões puntiformes, ulcerações puntiformes também. Poderia acontecer, tá? Dos exames complementares a seguir, assim, qual indicado no auxílio diagnóstico de lesões virais, realizado de forma rápida e sem necessidade de anestesia. A Valéria está perguntando a letra A, se eu não me engano, eu falei que poderia ser petequia. Não só petequia, teria mais alguma coisa que poderia ser, mas uma das coisas que poderia ser, Valéria, era a petequia, tá? Isso, Saulo. É isso que é bacana quando eu vejo vocês respondendo a alternativa incorreta e vocês mesmos fazem a correção, né? Porque a gente acaba teclando rápido, vamos, pum, já coloca. E aí a gente acaba depois corrigindo, fala, não, mas é verdade, né? Sem anestesia. Então, aqui, por exemplo, né? Vamos para as alternativas. Sem anestesia, o que você pode fazer? Citologia esfoliativa, sim. PAF, você acaba fazendo sem anestesia também, pode fazer. Hemograma, claro, imunohistoquímica também. Na verdade, imunohistoquímica você precisaria fazer primeiro uma biópsia e depois fazer uma imunohistoquímica na lâmina. Então, tecnicamente, você teria que fazer uma anestesia, né? Então, desses aqui, né, o que precisaria de anestesia? Não precisaria cito, PAF e hemograma. Só que, lembrando que PAF não é indicado para lesões virais. PAF, por exemplo, pode ser indicado para diferenciar tumores benignos e malignos, punção aspirativa por agulha fina. Por exemplo, né, muitos casos de tireoide é realizado PAF para quê? Para diferenciar se essa lesão que o paciente está tendo é uma lesão benigna ou lesão maligna, e não para questão viral. Então, a gente acaba eliminando a PAF porque ela não é para esse auxílio no diagnóstico de lesões virais. Hemograma não é uma lesão que também vai ser utilizada para auxílio no diagnóstico de lesões virais. E não é rápido, né? Porque você tem que processar esse sangue. Então, acaba sendo que não tem essa questão de rapidez. Então, isso é um detalhe importante. Sim, anestesia. Mas o vírus aparece na citologia esfoliativa? Não seria só onde tem circulação sanguínea? Não, Rose. Por exemplo, imagine que você tem um paciente com... nesses casos em especial, por exemplo, o que aconteceria? Você não enxergaria o vírus, você enxergaria lesões epiteliais com infecções pelo vírus, que a gente chama de... agora eu esqueci o nome. Mas a gente, nas células epiteliais, a gente consegue ver as células infectadas pelos vírus, né? Então, é possível. Quando acontece de forma, assim, claro, nem em todos os casos, mas quando a gente consegue, alguns casos dessa infecção viral na célula epitelial, vai ser possível observar na citologia essas alterações, tá? Nem sempre, não estou falando que sempre é possível. Eu até, nesse caso que ele colocou aí, hipotético, eu particularmente acho que seria bem complicado, porque ele fala que o cirurgião dentista identifica inúmeras ulcerações puntiformes com centro necrótico. Na verdade, nessas situações, seria muito difícil fazer uma citologia e conseguir ver, tá? Por quê? Ia ter muita célula necrótica lá, e aí ia ser complicado de ser observado. Mas o enunciado, ele acaba direcionando a gente para a citologia. Por exemplo, numa lesão de herpes, a gente pegaria não a área necrótica, mas a gente perfuraria uma vesícula e esse líquido vesicular que a gente usaria como citologia esfoliativa. Então, isso é um detalhe importante nessa questão que, para mim, né, essa lesão em especial, seriam difíceis de serem observadas, né, dentro
num exame de citologia, principalmente que ele fala, né, que são úlceras com centros necróticos. Eu, particularmente, não acho que seria o melhor exame. Mas, pelo que o enunciado nos fala, por eliminação, a gente acaba chegando na citologia esfoliativa, tá? A alternativa mais correta, mas não é a que eu indicaria, sem dúvida nenhuma, era a citologia esfoliativa. O Saulo está falando, pênfigo e pênfigoide pode usar imunohistoquímica. Sim, show de bola, Saulo. No pênfigo, né, a imunohistoquímica, ela marcaria onde? Aonde os autoanticorpos estão dirigidos. Então, a região entre as células epiteliais. É a região dos desmossomas, ou hemidesmossomas. Já no pênfigoide, haveria a marcação na região de membrana basal, entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Então, nessa situação, sim, com certeza, como você colocou, era uma indicação de imunohistoquímica, perfeito. O Gustavo está perguntando, imunohistoquímica é para doença autoimune? Também, né, como o Saulo colocou, que é o pênfigo, pênfigoide, mas tem outra indicação, tá, Gustavo? Dos exames de imunohistoquímica. Qual situação que é importante a imunohistoquímica também? Por exemplo, no diagnóstico de lesão de glândula salivar, tumores de glândula salivar, é muito utilizado a imunohistoquímica para definir, porque o padrão histológico ele não é o suficiente para chegar em muitos diagnósticos. Então, se usa de técnicas imunohistoquímicas para se chegar ao diagnóstico também. Então, a imunohistoquímica pode ser utilizado, por exemplo, para diagnosticar lesões de tumores de glândula salivar, tá? Então, isso é um detalhe importante. O Glauco fala de lesão óssea, eu não peguei o contexto, então não vou conseguir te responder. A Priscila fala, realmente, esse exame de PAF, o pessoal fala muito, né, que é muito dolorido, muito chato, né, incômodo, não é incômodo, na verdade, o pessoal fala que dói mesmo. Pênfigo não é feito... Ah, verdade, não, desculpa, gente, perdão, eu viajei de verdade, a Rita me corrigiu e ela tá corretíssima. Nossa, viajei, não, desculpa, eu pensei uma coisa, falei outra, mas eu falei errado mesmo. Vamos rebobinar o que eu falei aí. Então, a imunohistoquímica não é utilizada para doença autoimune, não. A imunohistoquímica é utilizada principalmente para diferenciar tumores, por exemplo, diferenciar tumores de glândula salivar, chegar a um diagnóstico. Tem lesões que, olhando histologicamente, não se chega num diagnóstico, não se sabe, né, o que é. Não se sabe se é um carcinoma, se é um sarcoma, se é da onde que veio essa lesão. E aí, o que usa? Esses marcadores imunohistoquímicos para se saber. Aquela lesão que não se sabe se é um carcinoma e sarcoma, usa-se marcadores epiteliais. Por quê? Se marcar para células epiteliais, que a gente chama de citoqueratina, aí vai ser lesões de epitélio, então carcinoma. Se não marca por citoqueratina, marca por marcadores mesenquimais, provavelmente é um sarcoma, tá? Então, para diferenciar lesões, usa-se imunohistoquímica. E realmente, a Rita colocou assim, obrigado, Rita, desculpa, eu viajei totalmente. Eu via as respostas e ia colocando e realmente não é. O pênfigo e o pênfigoide é imunofluorescência indireta ou direta, tá? Então, eu errei, então só apaguem isso. Imunohistoquímica não é para doenças autoimunes, imunohistoquímica é para diferenciar tumores, principalmente, tá? Perfeito. O Glauter, os pontos vermelhos acessam o sangue e o vírus. Na verdade, o Glauter, geralmente, o que é? Uma manifestação. Pode ser que o vírus tenha correlação com essas áreas avermelhadas, né? Então, lembra que área avermelhada indica um processo inflamatório. Então, pode ser que essa área realmente esteja, né, com uma infecção aí pelo vírus, propriamente dito mesmo. Punção, lesão óssea, sim. Mas não a punção por agulha fina, tá? Você pode fazer uma punção por agulha fina, geralmente é para lesão de diferenciar, como a Michelle falou, lesões tumorais, por exemplo, tireoide e glândula parótida, por exemplo. Você pode fazer uma PAF.
punção por agulha fina. Mas poderia fazer para lesão óssea, mas não é por agulha fina, seriam agulhas mais de calibre maior. Isso é importante. Luciano está falando se síndrome de Sjögren se usa imunohistoquímica. Pode usar, mas eu acho que o padrão ouro para síndrome de Sjögren, ou Luciano, é a biópsia de lábio para pesquisar glândula salivar menor. Se a glândula salivar menor estiver bastante infiltrada por células linfocitárias, aí é um forte indicativo, claro, não só a biópsia, resultado da biópsia, mas correlacionar com dados clínicos, né? O paciente está com xerostomia, xeroftalmia, por exemplo, aí você vai correlacionar isso com com o exame complementar, que fez uma biópsia de lábio inferior. Esse exame, na verdade, é o padrão ouro para síndrome de Sjögren, tá? Glauter, os pontos vermelhos e consequentemente o vírus na citologia. Então, na verdade, o Glauter, nessa situação, por exemplo, né, ele fala, a citologia só serve para lesões superficiais, lembre-se disso. Se a gente vai pegar conjuntivo, se não houver úlcera, a gente não consegue chegar no conjuntivo, tá? Então, por exemplo, aquelas lesões que eu mostrei, dos enantemas, não há exposição no conjuntivo naquelas lesões. Então, se você raspar lá, você não vai acabar acessando o conjuntivo, tá? Então, só a gente coloca... Citologia é para lesões superficiais. Por exemplo, uma lesão de candidíase, é superficial, bem no epitélio. Tá, agora, como você colocou, lesões de conjuntivo, a gente não consegue chegar, tá? Com a citologia. Por que nesse caso conseguiria? Né? É porque os vírus vão estar na superfície epitelial. Mas, por exemplo, naquele caso que a gente faz a perfuração das vesículas de herpes, aí aquele sulco, o sumo da vesícula das lesões de herpes, vai estar lotado de células com inclusão viral. Eu tinha esquecido desse termo. Inclusão viral é o que a Rosa tinha perguntado. Né? Então, aí você vai conseguir acessar. Mas, por exemplo, essas áreas avermelhadas, se tiver com o epitélio íntegro, você não consegue chegar, tá? No caso de citologia esfoliativa. Teria que acessar essas células do tecido conjuntivo de alguma forma, né? Saulo falou, pensei que imunohistoquímica e imunofluorescência fosse a mesma coisa. Não é, tá? Não é a mesma coisa. Eu também me confundi na hora que eu vi as respostas e eu realmente tinha esquecido. Não, foi meio que no automático. Eu liguei automático e comecei a responder, né? Mas ainda bem que tem pessoas bastante atentas como a Rita. A Rita já me corrigiu e realmente é o que a Rita falou, tá bom? É isso aí. Então, é citologia esfoliativa.